Quem não sabe administrar o que tem, não está preparado para ser colocado no muito. Princípio da adequação. A primeira coisa, as pessoas almejam prosperar, eu quero ter uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, minha empresa fature 4 vezes mais, eu quero subir na minha carreira, eu quero fazer aquelas viagens. Mas eu te pergunto, você tem sido aprovado em administrar aquilo que tem sido colocado na sua mão? Quem não consegue administrar o que tem, não quer dizer que se tiver 10 vezes mais, assim saberá. Neste vídeo eu vou te apresentar, primeiro, a regra de ouro do planejamento financeiro. Como é que eu sei se eu estou administrando bem o meu dinheiro? Segundo ponto, o que acontece quando eu não administro bem o meu dinheiro? E o terceiro ponto, mais importante, como fugir da cilada de não administrar bem o seu dinheiro. Eu não tenho dúvida que um dos maiores problemas que levam as pessoas a não realizarem os seus sonhos, a entrarem em endividamento, a se acomodarem e dizerem que estão completamente satisfeitas com a vida financeira que elas têm, é a falta de não viver no padrão de vida adequado aos seus ganhos. Raquel, por que as pessoas se endividam? Eu logo pergunto para as pessoas: você passou por algum problema de saúde grave? Algum parente ou amigo entrou em algum problema de saúde? Você teve uma despesa muito grande? A sua empresa quebrou? Ou algo, você caiu em algum golpe, em alguma coisa? E as pessoas dizem não. Sabe por que as pessoas não vivem a vida financeira dos seus sonhos? Porque elas querem o imediatismo. Elas querem viver no agora todos os prazeres que nem são os sonhos delas. Resumindo, as pessoas vivem no padrão de vida incoerente aos seus ganhos. E isso afasta as pessoas de terem uma vida próspera e realizar os seus sonhos e viver as reais prioridades da vida delas. Raquel, como é que eu sei se eu estou vivendo no padrão de vida que é adequado aos meus sonhos? Preste atenção, eu vou te apresentar qual é a regra de ouro do planejamento financeiro. E essa regra de ouro, eu vou te dizer o fundamento da qual eu criei essas porcentagens. Vamos lá? Olha lá, 60% do que você ganha tem que ser gasto com o seu padrão de vida. E o que entra no seu padrão de vida? Tudo. O quanto você gasta de moradia, aluguel, condomínio, alimentação, supermercado, restaurante, iFood, padaria, transporte, gasolina, Uber, ônibus, educação, escola, inglês, futebol, saúde, academia, plano de saúde. Eu estou falando aqui de forma bem detalhada para você entender que entra tudo. Roupas, lazer, cinema, isso é padrão de vida. 60% do que você ganha tem que entrar no seu padrão de vida. 20% do que você ganha, você começa a separar para os seus sonhos. Seja casa própria, troca de carro, um curso no exterior, fazer uma cirurgia plástica, casar, fazer uma festa de aniversário. Você vai separando para os seus sonhos. 10% do que você ganha, você vai separar lá para o seu velhinho, para a sua aposentadoria. Não entregue toda a sua velhice na mão do governo. Não é responsabilidade do governo, é responsabilidade sua. E 10% do que você ganha vai para doação. E nós vamos ter um vídeo aqui só sobre o princípio da doação. Não é nesse vídeo que eu vou explicar a razão dessa porcentagem e por que a importância de doar. Aqui eu estou te apresentando a regra de ouro. Quando você vive esta regra, independentemente do quanto você ganha, você está vivendo a prosperidade. Porque a regra de ouro
ela vem da lei dos 4 dinheiros. O que é a lei dos 4 dinheiros? É ter dinheiro para pagar as minhas contas, padrão de vida. Ter dinheiro para realizar sonhos, 20% dos sonhos. Dinheiro para investir no futuro, 10% de aposentadoria. E dinheiro para doar, 10%. Olha só, quando eu criei a regra de ouro, eu nem sabia que essa era a lei dos 4 dinheiros da prosperidade. Quando você vive no padrão de vida adequado aos seus ganhos, você começa a viver a lei dos 4 dinheiros e da prosperidade. E você está pronto, aprovado para ser colocado no muito. Agora, quando você quer trocar o cumprimento desse princípio, porque isso é um princípio. Lembra? Nos vídeos anteriores, quando eu expliquei que a prosperidade é para aquelas pessoas que se encontram aprovadas. Quando eu digo que a sua maior motivação é a obediência aos princípios, porque a obediência ao princípio é a certeza inevitável da prosperidade na sua vida, a grande motivação é a obediência a isso, eu digo a você, você está pronto para prosperar. Agora, quando você vive uma desorganização e vive num padrão de vida inadequado, querendo realizar projetos e prazeres de forma imediata, que nem às vezes é o que você sonha para a sua vida, você descumpre o princípio da adequação. E o que acontece? Eu vou te explicar nesse próximo gráfico. Olha só, você está aqui no ponto A. Qual é o ponto A? Você gasta tudo que ganha. Ou às vezes sobra um pouco. Eu chamo você de sobrevivente. Quem é o sobrevivente? O que ele ganha, ele gasta, ou às vezes sobra um pouquinho, mas não há o cumprimento do princípio da adequação, nem da regra de ouro, nem na lei dos 4 dinheiros. Mas eu tenho que te dar uma informação. Nós estamos falando de princípios e nada é estático na vida. Tudo se move. Essa situação de sobrevivência, ela não vai permanecer para sempre na sua vida. Quem está na sobrevivência, no ponto A, só tem 2 caminhos. Ou vai caminhar para o ponto B. E qual é o ponto B? A prosperidade. E como ela faz esse caminho, essa construção para a prosperidade? Vivendo o princípio da adequação, a regra de ouro, a lei dos 4 dinheiros. Então ela constrói o caminho da prosperidade. Mas quando ela se nega a isso, ela fala, não, eu vou viver aqui meus prazeres imediatos, na minha sobrevivência. Afinal, todo mundo vive assim. E eu acho que deve dar certo. Um engano. Na sobrevivência, se você não for para a prosperidade, o seu próximo caminho é o endividamento e uma vida de escravidão financeira. Por quê? Tal como a vida não é estática, as emergências, o dia mau, os imprevistos acontecem na vida de todo mundo. Isso também é um princípio. Não faz sol para sempre. Sempre tem dias chuvosos. E nos dias chuvosos, se você não estiver preparado, da sobrevivência você cai para o endividamento. Então, o que você deve entender neste vídeo? Que você precisa ser aprovado naquilo que tem sido colocado na sua mão, para você ser colocado no muito. E eu conto aqui a história de uma cliente minha, sem citar nomes, sem haver nenhum tipo de identificação. Ela veio me procurar para ser uma aluna minha de mentoria. Ela já estava com 64 anos. Ela era uma médica e já estava cansada de trabalhar, queria parar de trabalhar. E preste atenção, uma mulher de 64 anos, ou seja, ela passou no vestibular de medicina há pelo menos aí 40 anos atrás, onde poucas mulheres exerciam essa profissão e passavam no vestibular tão concorrido. Ela cursou uma faculdade de medicina, ela fez residência, ela tinha a faca e o queijo na mão para construir uma vida próspera, até com mais vantagem de muitas outras pessoas. Mas ela chega aos 64 anos.
Ela tinha apenas o imóvel dela e uma quantia muito insuficiente para sua aposentadoria guardada no banco. E eu perguntei para ela, o que aconteceu? Ela falou, eu vivi o imediatismo, eu vivi os prazeres imediatos. Então uma mulher que teve todas as chaves de oportunidade para construir uma vida próspera, por descumprir esse princípio, chega aos 64 anos sem poder parar de trabalhar. Por quê? Porque não viveu o princípio da adequação, a regra de ouro, a lei dos 4 dinheiros. Qual é a minha orientação para você? Pare agora, olhe a sua vida e tome uma decisão. Eu quero prosperar. Eu quero ser digno de ser colocado no muito. A partir de hoje, eu vou aprender a cuidar do que eu tenho e viver a regra de ouro. O tempo é hoje do cumprimento do princípio da adequação financeira. Quem não sabe reger o pouco, no muito não será colocado. É hora de despertar.